Hoje nós daremos continuidade à nossa reflexão Hoje daremos continuidade à nossa reflexão, só que no segundo livro de Crônicas. Então eu peço que os irmãos já deixem aberto. Já deixem abertas as suas Bíblias, o segundo livro de Crônicas. Daqui a pouco faremos a leitura. E eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Estudando e refletindo, irmãos, achei uma analogia muito interessante. Um falecido professor de Yale, chamado Kennedy Scott, que é considerado um dos maiores historiadores da história da igreja, ele fez a seguinte comparação. Ele observou que, ao longo de tempos e momentos na história do cristianismo, a igreja ela poderia ser comparada a um oceano. Quando avança sobre a margem da praia, na maré alta. Mas também ela reflui, ou seja, ela volta durante a maré baixa. Em outras palavras, o que ele quis dizer com essa analogia? A igreja, durante a história, ela sempre enfrentou tempos e épocas de avanço, mas também passou por períodos de declínio e uma necessidade de despertamento espiritual. Eu acredito que isso não só se restringe à história da igreja, mas também à nossa vida cristã. Um período onde nós experimentamos crescimento espiritual em Cristo e também um período sombrio da nossa vida, onde muitas vezes nós precisamos ser exortados, confrontados, precisamos ter uma atitude de retornar ao Evangelho, de ter uma postura de arrependimento e de reforma espiritual. E pensando nisso, eu remeti a essa analogia à situação do público deste livro de Segundo Crônicas. Esse público, irmãos, eles também viveu um período de ascensão. Na mensagem passada nós falamos sobre o período de Davi e de Salomão, que representou o período do reino unificado, um período de glória passada, de muitas experiências com Deus, mas esse povo, infelizmente, ao longo do caminho, eles tiveram reis bons, reis maus, e como consequência de pecados, consequência de falta de arrependimento, eles acabaram sendo levados ao cativeiro babilônico. O tempo se passou, os profetas cumpriram seu papel, seu ministério profético, e Deus, por graça e misericórdia, dá uma oportunidade desse povo agora, através do rei Ciro da Pérsia, retornar e ter a sua liberdade de cultuar a Deus novamente na sua terra nativa. Só que eles se deparam com um cenário. Qual é o cenário? Nós voltamos à nossa terra, só que a nossa terra está arrasada e precisa ser reconstruída. Diante daquilo que nós vivemos, e diante daquilo que nós estamos vivendo agora, a pergunta é, será que Deus está conosco? Será que podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança? Será que há um recomeço? Será que há essa possibilidade de nós nos reconstruirmos novamente? Uma divisão do segundo livro de Crônicas, que eu gostaria de fazer de uma forma bem didática para os irmãos, é dividir alguns capítulos. A primeira divisão, segundo Crônicas, que vai do capítulo 1 ao 9, nós vemos o reinado de Salomão. E o principal auge do seu reinado foi a construção do templo, onde houve a manifestação da glória de Deus. Depois, nos capítulos 10 até o capítulo 36, nós temos o quê? O período de declínio, de reforma, mas também de muita dificuldade no povo de Deus.
que foi o reino dividido, então nós não temos mais o povo conhecido por Israel. Agora você só se identifica com esse povo como Reino do Norte, um reino caracterizado pelo paganismo, pelo pecado e falta de arrependimento, e o Reino do Sul. Diferente do livro de Reis, irmãos. O autor de Crônicas, ele não vai enfatizar a vida do Reino do Norte. A preocupação do cronista é simplesmente o Reino do Sul. Por que o Reino do Sul? Porque é do Reino do Sul que vêm os reis bons e reis ruins, só que eles pertencem ao reinado de Davi. E o reinado de Davi tem uma promessa, tem uma aliança que Deus fez, de que esse reinado não teria fim. Essa é a preocupação do cronista. Ele precisa resgatar para nós essa história. Mas lá no fim do capítulo 36, infelizmente o povo de Deus é levado para o cativeiro, por causa do pecado, da rebeldia deles. E aparentemente as promessas de Deus parecem falhar nesse sentido. Porque o povo que tinha a promessa de um reino eterno é levado cativo. E agora? Diferente também de Reis, Crônicas não se encerra com a história do rei Joaquim, que foi um dos filhos do rei Josias, o grande e piedoso rei Josias. Ele encerra com o reino de Ciro. E por que Ciro dá um ar de esperança nesse livro? Porque é justamente esse rei que vai ser levantado por Deus, e ele mesmo verbaliza e reconhece isso. Ele vai ser usado por Deus para novamente dar a chance de libertação ao povo, de voltar e reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. Com base nisso, irmãos, e nesse contexto, os dois assuntos que nós trataremos hoje será sobre o templo, sobre a restauração. Domingo passado falamos sobre a importância da genealogia e da aliança. Hoje nós encerraremos falando sobre a importância do templo e a esperança de restauração. E para isso eu gostaria de convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Peço que aqueles que puderem se coloquem em pé para a leitura. Nós faremos a leitura integral deste capítulo. É muito importante para entendermos o contexto. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, diz assim a palavra de Deus. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor cantando: O seu amor dura para sempre. Do outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam as suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor. E ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão com todo Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar. E a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia,
do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor Deus havia feito por Davi e Salomão, e por todo Israel, seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que gafanhotos devorem um país, ou sobre o povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria em todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, lhe trouxe sobre eles toda essa desgraça. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Santo e maravilhoso, que pelo poder do Espírito Santo nós possamos sentir a eficácia e o poder da Tua Palavra em nossos corações. Nós que precisamos de um despertamento espiritual, que precisamos de arrependimento, que precisamos crescer em Cristo, em santidade, no entendimento do Evangelho, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos que essas palavras se tornem palavras de vida eterna para nós nessa manhã. E se há alguém entre nós que ainda não conhece o Evangelho, que durante a ministração da Tua Palavra, o Senhor possa ministrar esse coração, que esse solo possa ser um solo fértil, pronto a receber a semente do Evangelho. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. O capítulo 7 que nós acabamos de ler, irmãos, é praticamente a resposta de Deus a uma oração que foi feita e realizada por Salomão no capítulo 6. Até aqui nós vemos um momento glorioso na história do povo de Deus. Um povo totalmente entusiasmado por aquilo que Deus vem realizando através de Salomão. Construção, nações ajudando com o material, Deus dando sabedoria a Davi para instruir o seu filho durante a construção. E no dia da inauguração do templo, a glória do Senhor se manifestando. É interessante que, quando se fala de nuvem e de fogo na inauguração do templo, o autor de Crônicas, ele está usando a mesma linguagem de adoração usada por Moisés, quando a tenda ou tabernáculo, lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, foi inaugurado também.
como um lugar provisório de adoração. A nuvem do Senhor, fogo, a manifestação da presença do Senhor se realizou naquele lugar também. E estava novamente aparecendo nesse intervalo de tempo, nesse momento precioso na vida do povo de Deus. Diferente de Reis, irmãos, o autor de Crônicas, ele vai dar uma forte ênfase na teologia do templo. Ele vai falar muito sobre o templo. Por que é importante falar sobre o templo neste livro? Porque para aquele povo, diferente dos nossos dias, o templo ele simbolizava a presença de Deus. O tempo todo, Deus está falando que vai colocar o nome dele no templo. E os olhos dele estarão abertos, voltados para aquele lugar, os ouvidos prontos a ouvir o clamor daquele povo. O Senhor Jesus, provavelmente pensando neste livro, faz uma referência lá no Novo Testamento sobre a casa de Deus ser uma casa de oração para os povos, para as nações. É claro, ele pensa no livro de Crônicas, mas também pensa no livro de Isaías, que faz menção da casa de oração. Porque era um lugar separado e escolhido por Deus, para testemunhar as outras nações, convocar as outras nações à adoração ao verdadeiro Deus. Agora pensem no público que está lendo este livro, ou ouvindo, melhor dizendo, as palavras deste autor. A condição deles agora não é mais igual à da época de Salomão. Esse povo agora, eles estão longe da sua terra, longe desse templo. E quando você está longe do templo, para o judeu, principalmente, a sensação que dá é o quê? Que você está longe da presença de Deus. Isso é igualmente verdadeiro quando nós lembramos do salmo que foi lido nesta manhã. O Salmo 137. O povo longe da sua terra, dizendo: como nós vamos entoar e cantar ao nosso Deus em terra estranha? Não faz sentido. É mais fácil a gente pegar os nossos instrumentos e pendurar e desistir disso. Preocupado com isso, o autor de Crônicas, ele quer dar esperança a esse povo. Ele quer dizer, viu, vamos cantar, vamos louvar a esse Deus. Há esperança. Deus vai nos libertar. Deus vai nos restituir a essa terra. E Deus, ele tem um novo templo para ser reconstruído. E eles sabem da importância desse novo templo. Provavelmente durante o cativeiro babilônico, irmãos, que surgiram as sinagogas. Se os irmãos consultarem os dicionários teológicos e comentaristas bíblicos, provavelmente nesse período, as sinagogas elas foram inauguradas justamente como lugar para o povo se reunir para orar e ler passagens das escrituras do Antigo Testamento. Mas principalmente todas as vezes que eles oravam, orar voltados para Jerusalém. Por isso que no Salmo 137 o nome de Jerusalém é mencionado, porque lá era o centro da adoração a Deus. Pensando nesse contexto, o que isso tem a ver com os nossos dias? Como nós podemos aplicar a teologia do templo, do autor de Crônicas, para a situação da igreja no presente e para a nossa situação, irmãos, no nosso dia a dia? Eu penso que a primeira coisa que nós podemos refletir aqui é o desafio litúrgico que nós temos nos nossos dias. O que eu quero dizer com desafio litúrgico? Nós sabemos que a nossa vida é um culto, que estar em comunidade é um culto. Isso eu acredito que seja ponto pacífico. Mas o culto não é só uma questão de você ir, estar presente, você cantar. O culto é uma questão do coração. E por que é uma questão do coração? Se os irmãos recordarem da pregação do pastor Eduardo, durante o período da divisão entre norte e sul, todos sabiam que o lugar de adoração era no Reino do Sul. De repente, o Reino do Norte ficou preocupado. Opa, eu tenho um concorrente agora. O que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar um local de culto. Eu preciso arrumar meu sacerdote, meu levita
eu preciso construir um culto segundo a liturgia do meu coração. Só que um culto segundo a liturgia do nosso coração, ele se transforma em idolatria. E foi o que aconteceu com o Reino do Norte. Por isso foi a primeira nação a ser levada cativa pelo Império Assírio. No entanto, nos nossos dias, irmãos, nós vivemos essa mesma tensão. Qual liturgia nós seguimos? A liturgia do nosso coração ou uma liturgia centrada na presença de Deus? Diante disso, nós enfrentamos dois problemas. Um problema onde se desvaloriza o templo e um problema onde se valoriza demais o templo, só que com a motivação errada. Então, por exemplo, diferente dos judeus que estavam tristes, que foram praticamente arrasados pelo fato de estarem longe da sua cidade, do seu país, longe do templo de Deus. Parece que hoje não é o sentimento de alguns nos nossos dias. Parece que estar longe do templo traz conforto para algumas pessoas. Parece que estar longe dos cultos traz uma visão de vida mais leve. Parece que os relacionamentos fora do templo hoje, eles são mais significativos. Parece que uma amizade com uma pessoa que não conhece a Escritura é mais verdadeira do que uma amizade com alguém que se afirma cristão. É o que nós ouvimos nos nossos dias. É o que muitas vezes as pessoas elas acabam crendo. Mas isso é uma cosmovisão que segue a liturgia do coração. E o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele sempre quer construir a nossa forma de culto pessoal. E a nossa forma de culto pessoal é encontrar relacionamentos fora da presença de Deus. Fazer alianças fora da aliança de Deus. Buscar uma vida que faça sentido longe do templo, longe do lugar de adoração a Deus. Eu lembro, irmãos, que durante a pandemia, a sensação que talvez os judeus sentiram no cativeiro foi a mesma sensação que nós tivemos. Eu lembro de cada culto aonde nós iniciávamos ali a pregação, os comentários dizendo, não vejo a hora desse culto presencial voltar, não vejo a hora de nos reunir novamente. Para muitos de nós foi um cativeiro, irmãos. Imaginem o fato de você não poder estar presente fisicamente na casa do seu irmão. Às vezes você precisava resolver um problema difícil, às vezes você tinha uma luta pessoal na sua vida, um drama, e você não poder estar presente fisicamente, porque havia aquele receio. Será que eu posso tocar? Será que eu posso me aproximar do meu irmão? Ah, vamos online. Mas online a gente sabe que não é a mesma coisa. E aí no nosso coração nós dizíamos, quando voltar o culto presencial, que alegria que vai ser. Vai ser o sentimento de voltar a Sião, ao templo, vai ser um período de reconstrução, de plantação de igreja. Mas nós vimos o mesmo cenário que esse povo. O culto presencial voltou, mas parece que o templo ainda continuou perdendo o sabor para alguns, infelizmente. Mas Deus, irmãos, Ele é um Deus de misericórdia. Embora nós nos afastemos, Deus, conforme nós cantamos nesta manhã, quando Ele tem uma aliança conosco, Ele nos disciplina, Ele como bom pastor, Ele faz com que o seu cajado e a sua vara nos console. E Ele nos traz de volta. Mas existe um segundo tempo, um segundo problema, irmãos, que é a supervalorização do templo. E essa supervalorização eu gostaria de usar uma outra expressão, que é uma visão consumista do templo. Ou seja, o templo diferente da época de Salomão e desse povo que precisa de reconstrução. O templo que era visto como um símbolo máximo da presença de Deus, da sede pela manifestação da glória de Deus, agora virou um padrão de consumo. Hoje, templo e culto, nós ficamos abismados. Não parece mais uma expressão de adoração e de um anseio pela revelação da glória de Deus. Não existe essa expectativa. Não, Deus vai manifestar a sua glória hoje.
A preocupação parece que a igreja precisa oferecer algum pacote. As pessoas que estão chegando à igreja, elas não estão sedentas do evangelho. Elas não estão chegando e dizendo, nós estamos aqui porque estamos secos, estamos áridos como o deserto e precisamos da palavra de Deus. Muitas vezes parece que elas procuram um serviço. De que forma a igreja pode me servir? De que forma a igreja pode me atender? Eu quero dirigir uma exortação, principalmente ao nosso círculo, que é o círculo reformado. E nós pecamos também nesse sentido. Nós transformamos a igreja num padrão de consumo quando nós olhamos para a comunidade cristã como uma espécie de nicho. Qual que é o nicho? Ah, o meu nicho é calvinista. O meu nicho é pentecostal. O meu nicho é tradicional. Então eu vou ficar nessa igreja. É uma visão consumista do templo. Aqueles judeus, irmãos, estavam preocupados com a presença de Deus. A presença de Deus naquele lugar. E para nós hoje, a presença de Cristo por meio da ministração do Evangelho deve ser a preocupação prioritária. Cristo diante dos nossos olhos, manifesto através das boas novas da cruz de Cristo. O próprio Cristo fez essa denúncia anos depois, quando eles reconstruíram o templo, quando passaram por várias mudanças de cenário político. Cristo olha para o templo em Jerusalém e faz uma denúncia muito séria. Peço aos irmãos que abram no capítulo 2 do Evangelho de João, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Jesus, ele vê pessoas vendendo dentro do templo. E ele vai dizer, tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela sua casa me consumirá. Enquanto aquelas pessoas queriam utilizar a igreja, usar a igreja, o coração de Cristo era movido pelo zelo pelo amor daquela casa. O autor de Crônicas, irmãos, ele quer tomar o nosso coração e direcionar também o nosso coração à presença de Deus durante o culto. Diferente de Reis, o livro de Crônicas é o único livro mais litúrgico de todos os livros históricos. Porque nele se faz menção de uma terceira função dos levitas. Eles tinham uma função de carregar a arca, eles tinham a função de servir no templo, mas também eles tinham uma função musical. E aí, muitas igrejas acabaram associando a palavra levita com músico. Mas não é esse o intuito do texto. A questão do texto é, Davi, ele tinha um coração de adorador, ele tinha um coração movido por tanta adoração a Deus, que ele se preocupou em instruir Salomão em todos os detalhes do culto. E esses detalhes envolviam o sacerdote, a arquitetura do grupo, do culto, e principalmente o serviço dos levitas, que envolvia servir ao Senhor com instrumentos musicais. Mas olha a prioridade. Qual era a prioridade? Não era a performance desses músicos. A prioridade é aquilo que nós acabamos de ler no capítulo 7. Enquanto eles louvaram, enquanto os seus instrumentos eram tocados, o povo dizia, ele é bom e o seu amor dura para sempre. Esse era o ápice do culto. O povo que entrava e saía do culto, saía com um senso e uma certeza da bondade de Deus, da presença gloriosa de Deus. Por isso que o autor de Crônicas fala sobre a importância do templo. E para encerrar, irmãos, muitas vezes ficamos fixos no templo no sentido de valorizarmos muito a nossa igreja, a nossa identidade confessional. Mas nós perdemos o foco de que Deus, Gênesis a Apocalipse, através do templo, e através de muitas outras
metáforas e símbolos, Deus ele sempre manifestou o desejo de habitar com o seu povo. Esse é o resumo de toda a história. Porque a história do povo de Deus, que é a nossa série, ela não começa num templo. Ela começa na viração do dia. Ela começa em um jardim repleto de beleza, harmonia e santidade. Você não dizia assim, ó, agora nós vamos começar o culto no jardim. Não. A presença de Deus já era o culto. Assim como hoje, você não precisa dizer, vamos iniciar o culto familiar. Não. A partir do momento que você senta com seu filho, a sua filha, você precisa ter uma conversa difícil. Você sente que precisa tratar ali a luz da palavra. Às vezes, marido e esposa conversando, precisa tomar uma decisão muito séria e precisa se voltar para a palavra. Deus está ali se manifestando. Ali o culto está acontecendo. Mas afinal, se tem o jardim, se tem a tenda, se tem o templo, isso também mostra que nós precisamos de um lugar de adoração também. A igreja primitiva entendeu que precisava de um local de oração. Fosse uma sinagoga, fossem as margens de um rio, fosse em um culto em Roma, ou em qualquer outra cidade, as comunidades elas precisariam se organizar. Irmãos, o desfecho da história do templo, nós vemos lá em Apocalipse 21. Lá em Apocalipse 21, pode ter certeza, um templo presbiteriano vai desaparecer, um templo batista vai desaparecer. Lá no livro de Apocalipse vai dizer que o próprio Deus será o nosso templo. Ele será o nosso Pai. Nós seremos seus filhos. Não haverá necessidade de luz naquele lugar. Na eternidade, a própria glória de Deus, de forma completa, de forma cabal, será manifesta a nós. Por isso, irmãos, que desde o início da mensagem eu estou falando sobre a liturgia do coração e a liturgia centrada no templo. A liturgia do coração, ela é uma janelinha muito pequena. É a janelinha de uma criança. Você fala, filho, vamos passear, vamos à praia, vamos brincar, vamos mergulhar nas ondas. De repente ele fala, não quero ficar nas ondas não. Deixa eu ficar aqui, ó, com esse pedaço de barro. Deixa eu fazer meu castelinho aqui de barro. Deixa eu ficar nesse cantinho. Tem um oceano imenso perto dele, mas ele quer ficar ali construindo aquele castelo de areia. Nós muitas vezes com a nossa liturgia é assim. A gente quer a nossa igreja. A gente quer construir uma plataforma para nós. E Deus, Ele quer ser um templo para o seu povo. Que nós possamos, por meio desse livro, fazer essa troca. O Evangelho é isso, irmãos. Essa troca de culto. Deixarmos uma liturgia idólatra do coração e abraçarmos uma liturgia centrada no Evangelho e centrada em Deus. O último ponto, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem nos últimos capítulos do livro de 2 Crônicas. Capítulo 36. A partir do versículo 19, esses versículos finais falarão sobre o cativeiro do povo, a queda de Jerusalém, mas concluirá com a intervenção de Deus e finalmente o povo voltando para a sua terra. Versículo 19, diz assim a palavra: os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os pátios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou o povo para o exílio na Babilônia. Os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descanso durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor por Jeremias, que é o profeta. Passado esse período, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, o rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e pusesse por escrito nestes termos: assim declaro eu, Ciro,
rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertence a esse povo, vá para Jerusalém, que o Senhor seu Deus esteja com ele. Muitas vezes, irmãos, quando nós lemos a passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, muitas pessoas utilizam essa passagem para conferências de avivamento, etc., convocando o povo a orar, convocando o povo a jejuar, enfim. E a expectativa das pessoas é que alguma coisa diferente aconteça na igreja. Não está totalmente errado. Errada essa é a visão. Mas nós precisamos valorizar o contexto. Porque o contexto ali aponta para arrependimento. Se o povo se humilhar. Muitas pessoas que dizem haver um avivamento no Brasil são caracterizados por muito orgulho, muita vontade de se auto-intitularem apóstolos. Muitas pessoas que falam que houve um avivamento em sua igreja são pastores que muitas vezes verbalizam: olha, aconteceu durante o meu ministério. Muitas igrejas que muitas vezes dizem que experimentaram uma renovação do evangelho, acabam batendo no peito e dizendo: aconteceu porque aqui nós somos assim. Mas eles não se humilham. E a palavra diz: se o meu povo orar, mas se humilhar, então eu ouvirei do céu. E tem que deixar os maus caminhos. Tem que voltar ao evangelho de Cristo. Tem que voltar à cruz de Cristo. Você não pode ter reavivamento sem a cruz. Você pode ter muita coisa sem a cruz. Você pode ter emoção. Você pode ter línguas. Você pode ter vários fenômenos. Mas sem a cruz de Cristo você não tem o evangelho. E se você não tiver o evangelho, você não tem reavivamento. Porque reavivamento é isso. A primeira grande e mais longa pregação da Bíblia aconteceu num período de avivamento. Muitos irmãos nem conseguem concluir o capítulo 2 de Atos, porque tem a pregação de Pedro. Só querem o momento do Pentecostes, mas não querem a pregação de arrependimento. E aqui Deus está dando uma oportunidade ao seu povo. Se o meu povo se humilhar, então eu ouvirei, sararei a sua terra. E não está falando nada de prosperidade. Esqueça isso. E aí Deus, por misericórdia, Ele poderia deixar aquele povo cativo. A terra estava desfrutando de descanso. Acabou o pecado, acabou a idolatria. Está bom demais aqui. Mas Deus, que é misericordioso, levanta um ímpio, um homem que não conhece as Escrituras, para declarar liberdade e falar: voltem em paz, vá para a sua terra. E eu penso, irmãos, gostaria muito de aproveitar esse momento para fazer uma reflexão final em relação à palavra restauração. Restauração, irmãos, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo no mês de outubro. Todo ano nós rememoramos a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela deixou um recado para nós, de que é possível a igreja cristã, ela infelizmente esquecer do evangelho, viver um período de declínio e precisar de servos e servas de Deus que se levantem, que são levantados por Deus e despertem o povo para se voltar ao evangelho. O próprio Martinho Lutero, ele sempre repetia: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. O povo estava sedento da palavra. Era isso que eles precisavam. Eles precisavam da palavra para reorganizar o culto deles, para reorganizar a liturgia, para reorganizar os relacionamentos. Eles precisam da palavra para reorganizar casamento, para reorganizar as emoções, para reorganizar a esperança deles. A esperança deles está em lugares errados. Essa é a mensagem da Reforma Protestante. Essa é a mensagem de 2 Crônicas. É possível uma reconstrução. Por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso. Ele é bom. E eu gostaria de concluir a mensagem, irmãos. Porque embora nós tenhamos a notícia de que esse povo foi liberto,
e voltou à sua terra. A grande questão é, será que a libertação de Ciro resolve todos os problemas? Será que essa libertação política vai servir, vai resolver todos os nossos problemas? Vai dar esperança ao povo? E 2026, irmãos, nós possamos nos lembrar de Ciro, porque o verdadeiro libertador não foi um homem. Esse povo teve o seu templo reconstruído, mas o Salvador precisou se encarnar. O Verbo precisou se fazer carne e habitar entre os homens, porque Ele é o verdadeiro libertador. Ele é o verdadeiro reino eterno que foi prometido a Davi. Ele é o verdadeiro rei que o povo não pediu, mas que Deus, por misericórdia, ofereceu no Evangelho. E diante de um templo que no passado teve uma inauguração tão gloriosa, foi um momento tão mágico na vida daquele povo, e agora precisa ser reconstruído. O mestre de obra não gosta de mexer com reforma, né, irmãos? Reforma é coisa trabalhosa. Agora imagine aquele povo reconstruir tudo, cacos e mais cacos. É possível reconstrução? Era a pergunta do coração deles. Talvez seja essa a nossa pergunta hoje. Será que como igreja, a situação em que nós chegamos, a época em que chegamos, a reconstrução, ela é possível? Pela misericórdia, pela aliança, pela bondade de Deus, ela sempre será possível. Por isso que isso é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele não chega quando tudo está perfeito, quando tudo está controlado, normal e sob controle. O Evangelho, ele precisa penetrar aonde há crise, aonde há desespero, aonde há pedido de socorro. É onde o pregador, o pastor, o dirigente, o músico, a congregação diz: Deus, agora por nós não dá. Não dá mais. É aí que o Evangelho entra. E ele diz: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Reconstrução para um casamento é possível? Reconstrução da nossa vida cristã, reconstrução da igreja, reconstrução em todos os aspectos, são coisas possíveis? Será que pessoas, assim como esse povo, que chegaram tão fundo, que viram e olharam para si e disseram: viu, eu sou uma causa perdida. Será que é possível a reconstrução da vida dessas pessoas? A boa notícia do Evangelho é essa. Diferente do jornal que a Renata mencionou em sua oração, diferente do jornal do dia, que sempre traz más notícias, o Evangelho ele traz a boa notícia. E a boa notícia é, meu irmão, Deus ele pega cacos, que pode ser você, pode ser uma comunidade, uma igreja, e ele reconstrói esses cacos. Deus, quando nós dizemos, por nossas forças nós não podemos nos reconstruir, Deus ele nos reconstrói, mas ele nos reconstrói em Cristo Jesus. Ele não reconstrói com base na nossa força e justiça. Ele nos reconstrói através da justiça perfeita de Jesus Cristo. Através da justiça perfeita de Cristo, nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou. Pelo sangue de uma nova aliança, independente das nossas dificuldades, períodos que nós estejamos passando, nós podemos tomar o pão, podemos beber o cálice, podemos ter esperança. Deus ele tem um poder transformador e tem o poder de reconstruir as nossas vidas. Por sua misericórdia, pelo seu amor. Oremos. Senhor, continue ministrando aos corações. O Senhor sonda e conhece todos os corações. O Senhor já enxergou nas nossas vidas a sede da alma. O Senhor conhece o período de desespero, o período de desistência. O Senhor conhece os nossos fracassos. O Senhor conhece os nossos medos.
O Senhor conhece os nossos receios. O Senhor conhece o nosso orgulho, a nossa pompa, o pequeno reino que construímos em torno de nós mesmos. Mas cremos que pelo poder do Teu Santo Espírito e pelo poder do Teu Evangelho, o Senhor pode transformar as nossas vidas nesta manhã. O Senhor pode ser glorificado, ó Deus, fazendo de pessoas tão complexas, fazendo de pessoas tão pecadoras, uma comunidade de adoradores. Que nós possamos participar da mesa neste momento, certos e confiantes dessa verdade. Que Teu Santo Espírito continue consolando, despertando espiritualmente os corações para a beleza do Teu Santo Evangelho. É a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.